Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos de volta com a nossa formação sobre liturgia. Vamos, mais uma vez, apresentar para vocês esta gravação, esta formação, né, Celício? Sim. Estamos aí nos aprofundando sobre a liturgia da Igreja. E é com grande alegria que nós novamente nos encontramos. Dessa vez é a forma mais prática, né, Padre? Sim. O primeiro vídeo foi mais uma tentativa inicial, né? Um quebra-gelo. Agora a gente vai entrar mais na liturgia, consultando os documentos da igreja, o Padre vai nos falar. Para iniciarmos, Padre, eu queria pegar um testemunho, até uma indicação de leitura, né, que o livro do Dr. Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, é a missa segundo um convertido. E para falar de liturgia, Padre, eu queria... Esse livro é fantástico. Para falar de liturgia, eu queria... Esse é um homem que era protestante, estudou 20 anos, se eu não me engano... Presbiteriano, né? Presbiteriano. Acho que ele estudou 20 anos o Apocalipse e foi à missa, só para uma apologeta, né, como apologeta protestante, para querer, né, encontrar erros na missa. O que esses católicos fazem? O que esses católicos... Exatamente. Aí depois, eu não vou ler todo o capítulo, mas depois de participar durante vários dias da missa, ele dá um testemunho. E é bem no finalzinho, o testemunho eu quero ler antes do senhor começar a falar sobre liturgia. Ele diz assim: eu estava aturdido com a novidade de tudo aquilo. Esse tudo aquilo aqui, Padre, só para contextualizar, é os paramentos, o incenso. Ele que estudou o Apocalipse, ele viu tudo aquilo que tinha no Apocalipse na missa. Eu estava aturdido com a novidade de tudo aquilo. Durante anos tentei compreender o livro do Apocalipse como uma espécie de mensagem codificada a respeito do fim do mundo, a respeito do culto no céu distante, a respeito de algo que, em sua maioria, os cristãos não poderiam experimentar aqui na Terra. Agora, depois de 2 semanas de comparecimento diário à missa, eu me via querendo levantar durante a liturgia e dizer: ei pessoal, quero lhes mostrar onde vocês estão no livro do Apocalipse. Consultem o capítulo 4, versículo 8. Agora mesmo, vocês estão no céu. O que é liturgia, Padre? E nesse livro ele utiliza muito o magistério da igreja. E ele cita também uma frase de João Paulo II, Beato João Paulo II, que vai ser canonizado, graças a Deus, que João Paulo II dizia: a missa é o céu na terra. A missa é o céu na terra. Interessante esse relato dele, né? Da conversão dele. Ele se converteu na missa. Se converteu na missa. Assistindo a Santa Missa. Participando da Santa Missa. Bom, se tiver algum protestante nos acompanhando, meu irmão, não vá à missa católica, porque senão você vai se converter. Vai mesmo. Fica aí uma dica. Então vá, né? Então vá. Também. Vamos começar então, Padre. Então nós vamos, assim, nos aprofundar mesmo na liturgia, porque existe também uma ciência litúrgica. É o que os liturgistas chamam de litúrgica. Existe a liturgia da igreja e existe a litúrgica, que é a ciência litúrgica. Eu não sou um cientista litúrgico, não tenho formação, não tenho mestrado, não tenho doutorado, mas eu acho que nós podemos proporcionar aí para as pessoas que nos acompanham sobre um aprofundamento que nós católicos necessitamos, né? Nosso povo católico, os nossos fiéis, necessitam de um aprofundamento litúrgico. Sim. Né? E essa palavra liturgia, né? O que significa essa palavra? Boa pergunta. Bom, essa palavra tem origem no grego. Liturgia, ou seja, leitos, que vem do povo, significa do povo. E ergon, leitos ergon. Então, essas duas palavras
formam leiturgia. Tá? Então, leitos, que vem também de laos, laos é povo, leitos, do povo, e ergon, que é uma ação, que é um trabalho. Isto é, um trabalho do povo. Então, a princípio, nós temos o próprio termo liturgia como uma ação não privada, mas uma ação comum. Um trabalho comunitário, uma ação comunitária. Interessante que no início do cristianismo, no início da igreja, a liturgia também estava associada ao trabalho caritativo da igreja, né, dos primeiros cristãos. Não era somente o culto, não era somente o aspecto cultico, mas era também essa dimensão caritativa, né, de ajuda aos pobres, de ajuda aos mais necessitados, que desde o início da igreja, desde o início do cristianismo, existiu. Então nós percebemos que a liturgia é algo não particular, mas uma ação comum, e que depois, com o desenrolar dos tempos, a liturgia se tornou o culto público da igreja. Então, o que é a liturgia? A liturgia é o culto público da igreja. Interessante, né? E aí nós temos os fundamentos. Nós temos os fundamentos do culto, né? Interessante a gente analisar a história antiga, onde nasceu, né, esse culto, essa forma do ser humano de cultuar a Deus. É interessante que desde os primórdios da humanidade, o homem tem essa necessidade de se relacionar com Deus. Tanto é que a palavra religião vem de religare, ou seja, religar o homem com Deus. Então existia uma ligação, e aqui, sem dúvida, nós podemos nos remeter ao livro do Gênesis, né? A criação, Deus cria o homem. Existe uma ruptura que é o pecado original. Existe uma ruptura e uma necessidade a partir de então de reconciliação ou religamento para com Deus. Tanto é que a origem da palavra religião é religar. Padre, o senhor falando dessa relação com Deus, a liturgia, não sei se estou até adiantando as coisas, mas a liturgia, como é que ela chegou na missa? Né? Como é que a gente fala? A liturgia, como é que ela chega na Santa Missa? Sim. Para isso, nós precisamos entender o Antigo Testamento. Como era o aspecto cultico do Antigo Testamento? Então nós temos ali, por exemplo, desde o Gênesis, Abel e Caim. Qual foi a questão ali de Abel e Caim, dos dois irmãos? De Caim que mata Abel. Porque eles ofereciam a Deus os frutos da terra. Caim, ele ofereceu os frutos da terra. Ofereceu os frutos da terra, frutos vegetais. E Abel ofereceu um sacrifício animal. E qual agradou a Deus? O sacrifício animal. Então a gente percebe ali que desde o Antigo Testamento nós temos esse culto. E por que Deus não aceitou o sacrifício de Caim? Porque a terra era amaldiçoada. A terra era amaldiçoada. Os frutos da terra eram amaldiçoados. Então, Deus ele aceita o sacrifício de Abel. Então, nós temos ali uma noção de sacrifício. Uma primeira noção de sacrifício para os judeus. Para os judeus. Então, o que era o sacrifício para os judeus? Por isso nós precisamos entender esse termo sacrifício. E hoje, parece que nós temos aí uma linha litúrgica até, né, que tende a negar o sacrifício. Olha, mas como nós vamos negar, sendo que o sacrifício é a base do sistema de culto
do Antigo Testamento. Né? E tem muitas pessoas que dizem, mas a missa não é sacrifício, esse negócio de sacrifício não está certo. Falar que é o sacrifício da missa. E tal. Santo sacrifício da missa. Então nós temos assim, algumas pessoas que não entendem, não compreendem o termo sacrifício. A missa, daí nós vamos a sua pergunta, como nós chegamos até a missa? Nós chegamos até a missa porque a missa é o sacrifício. É o sacrifício do Filho ao Pai no Espírito Santo. Então, o aspecto sacrificial ou sacrificial é muito importante. Que nós temos desde o Antigo Testamento. É claro que existe, sim, uma ruptura. Sem dúvida, se nós pegarmos a carta aos Hebreus, vai dizer que Cristo é o sumo sacerdote. Então, quem é o sacerdote? O sacerdote é aquele que oferece o sacrifício. A palavra sacerdote é justamente isso. Sacerdote, aquele que oferece dons sagrados. E quem é o dom sagrado por excelência? É o próprio Deus que se fez homem. Por isso Cristo é o sumo e eterno sacerdote. E não é como os sacerdotes do antigo culto, que ofereciam vítimas para a expiação dos pecados. Mas ele mesmo, daí uma expressão muito bonita de Santo Agostinho, ele vai dizer que Cristo é, ao mesmo tempo, sacerdote, altar e cordeiro. Ao mesmo tempo que o Cristo é a vítima, ele é o sacerdote. Ele se oferece. A vítima é ele mesmo se oferece. E ele mesmo se torna essa oferenda. A nós, essa oferenda do Cristo, ela é a nós, em benefício da humanidade e também para louvor do Pai, para a glória do Pai, para a vontade do Pai. Eu acho que o senhor, falando de sacrifício, talvez é difícil compreender a missa como sacrifício, né? Se a gente vai para a missa e a compreende como uma festa. Né, padre? Exato. Seria legal o senhor falar então, aproveitando já que a gente está nessa parte do sacrifício, falar desse tal sacrifício cruento e incruento. Né? Que a missa só teve uma. Né? Sim. Uma só missa que foi no Calvário. Né? Que lá sim foi cruento. Né? Exato. Aí a gente fala que a Santa Missa, né, a atualização do Santo Sacrifício da Missa é de uma forma incruenta. Você podia explicar isso para a gente? Sim, sim. Um detalhe, a missa, no caso, a nossa missa que nós temos hoje, é sim o Calvário, mas nós não podemos excluir a ceia. Sim. Então, existem dois aspectos, existem duas dimensões da Eucaristia, da missa, que é a dimensão de ceia, ou seja, a missa é uma ceia, sim, é uma ceia sagrada, porque Cristo, ele celebrou a ceia. Ele celebrou a ceia judaica. Não é? Ele quis, na ceia judaica, ele quis celebrar a sua Páscoa. Ele quis celebrar a ceia, a sua ceia. Não é? A ceia do Cristo. Claro que ele utilizou a ceia judaica para isso. Mas houve uma novidade. Tá? Claro, a gente tem que admitir essa ruptura. Né? Existe uma ruptura. Muitos hoje gostam de falar, por exemplo, de Primeiro Testamento e Segundo Testamento, para não falar Antigo Testamento. Tá? Só que essa ruptura existe sim, porque Cristo ele utilizou da ceia judaica para celebrar a ceia pascal, né? Da sua passagem, da sua entrega, do seu sacrifício. E é na cruz que se realiza. Tá? Então, não existem separações. A gente não pode separar a Quinta-feira Santa da Sexta-feira da Paixão. Tanto é que nós celebramos o Tríduo Pascal. No Tríduo Pascal, nós celebramos o mistério da morte e ressurreição. Então, não existe separação. O tríduo é como se fosse uma coisa só. Então, a missa é um todo. A missa, ela é ceia, mas ela não deixa de ser sacrifício. Por quê? Foi na cruz que se consolidou o sacrifício de Cristo. Ele já começou na ceia.
Tanto é que nas nossas orações eucarísticas, por exemplo, na oração Eucarística 2, se não me engano, ou na 3, na noite em que ia ser entregue, e abraçando livremente a paixão. Então, Jesus começa ali, quando ele abraça a paixão, e ele toma o pão, e dá graças, e entrega o pão, e diz: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Né? Então, não está dissociado a ceia com a cruz, o Calvário. Né? Então, a sua pergunta é sacrifício cruento e incruento. Essa palavra cruento tem a ver com o derramamento do sangue, como o corpo que é oferecido em sacrifício e imolado. E aí nós podemos lembrar os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram animais que eram imolados, que eram sacrificados, tinham o seu sangue derramado, eles tinham que morrer, né? Tinham que ser mortos para serem oferecidos a Deus. Agora, o que acontece com Cristo é um sacrifício também cruento. Por quê? Ele entregou o seu próprio corpo. Né? O corpo de Cristo foi massacrado. O corpo de Cristo foi macerado. Então, isso foi cruento. Isso aconteceu de uma forma cruenta. As suas chagas, né? Os golpes, as suas feridas, as suas dores. Né? No filme A Paixão, nós percebemos muito bem esse aspecto. Né? Mel Gibson, ele foi muito feliz naquele filme, porque ele retratou de uma maneira crua mesmo. Né? Bem cruenta. Cruenta, né? Cruenta o sacrifício de Cristo. E é claro, na missa, de acordo com a celebração, com toda a mística que envolve a celebração, com toda a ritualidade que envolve a celebração, Cristo também novamente, o sacrifício é único, mas é como você disse, a palavra que você utilizou é muito importante, a atualização. Então, é o sacrifício que, a princípio, foi cruento, agora, na missa, como nós não temos o corpo físico de Cristo novamente sendo ali macerado, sofrendo, isso acontece de uma maneira mística. Então, é um sacrifício incruento. Nós podemos dizer, então, que quando nós vamos assistir a Santa Missa, nós estamos assistindo o sacrifício do Cristo. Né? O sacrifício do Cristo. Então, é muito importante isso. Eu tenho aqui, padre, o livro de São Leonardo de Porto Maurício, muito bom também. Vai uma dica também, que é As Excelências da Santa Missa. E falando do sacrifício, já entrando no contexto da missa, mesmo do culto, né, do rito da missa, ele vai citar São Tomás de Aquino falando dos 4 fins da missa. Né? Aí ele fala aqui, ó, que o primeiro fim da missa, podemos dizer, da liturgia, né, da missa. A primeira é de adorar, louvar e honrar este Deus de majestade infinita e digno de infinitos louvores e homenagens. Adoração. O segundo fim. Ou seja, então já quebra aquele argumento que missa não é adoração. É verdade. A missa é adoração, sim. Não se pode adorar a missa. Não se pode adorar a missa, né? Tem todos esses argumentos aí. Ou seja, então já quebrou. Missa é adoração. Missa é adoração. Pode se ajoelhar na missa, porque na missa nós adoramos a Deus. Verdade. Nós adoramos, é o momento que nós adoramos a Deus por excelência. Por excelência. Não existe adoração maior do que essa na missa. Não existe maior adoração do que na missa. Do que na missa. Bom, o segundo fim, então, é dar satisfação pelos pecados que cometemos. A satisfação. Já é de remissão dos pecados, de pedir perdão. Né? Exato. No segundo fim. E por excelência também. É o local que Deus perdoa pecados mesmo, né? Na Santa Missa. Claro que aí já entra aquela questão do pecado mortal, que é só na confissão auricular. Mas os pecados veniais são perdoados. Né? Quando se tem a devida contrição, que a contrição é o arrependimento. Estou contrito, estou arrependido verdadeiramente. O terceiro é render-lhe graças pelos benefícios recebidos, né? Seria uma ação de graças, né? Por aquilo que Deus nos dá no dia a dia. No caso, agradecimento. Agradecer. Né? Isso. Então, a adoração, o pedido de perdão
Imprecação. Essa palavra difícil aí. O dar graças a Deus. E o quarto é implorar-lhe como fonte de todas as graças. Seria pedidos, né? Isso. Petição. A petição. Então, quem vai à Santa Missa, quem vai assistir o santo sacrifício da missa, que tem esse fim também de ceia, está participando por excelência de adorar a Deus, dar graças, né? Pedir perdão e também agradecer a Deus pelos benefícios recebidos. Exatamente. Né? Olha que bênção. É perfeito. O que é a Santa Missa? Né? Esse livro aqui também tem uma parte, até para entrar nos outros assuntos, que ele diz que São Leonardo compara a missa como se fosse uma sala que tem um tesouro escondido. Né? Que quando a gente vai para a missa, essa sala dos tesouros são abertas e nós temos acesso a esses tesouros. Né? Acesso aos tesouros divinos. Exatamente. Quando a gente vai à missa, então a gente tem acesso. Né? Então é isso. Interessante, né? Algumas pessoas dizem aí que mas tem que ser simples, né? Os paramentos têm que ser simples, as âmbulas, os cálices têm que ser simples. Mas no Evangelho, Jesus pede para os apóstolos prepararem aquele lugar. É verdade. Pede para eles prepararem um lugar para ele celebrar a ceia. Então, é um lugar preparado, é um lugar diferente. É um lugar que tem a sua beleza, tem o seu esmero. João Paulo II, naquele documento Ecclesia de Eucaristia, fala muito bem sobre isso. Sobre o esmero da celebração da missa. Da beleza, né, Padre? A beleza. Eu quero então aproveitar que o senhor falou sobre isso. E algumas pessoas que defendem isso, que defendem que a missa pode ser feita com um copo descartável, em qualquer lugar, que a patena pode ser uma cesta, um cestinho indígena, né? Todas essas pessoas que falam isso, né, que pode se dar na comunhão, de qualquer jeito, são pessoas que se baseiam no Concílio Vaticano II, em uma reforma litúrgica. Né? Então agora pode, antigamente não podia, porque Trento era muito duro, então agora Pio V era muito duro e agora com o Concílio Vaticano II tudo pode. Era engessado. Era engessado. Mas aqui diz assim, Padre, né? No 532 do Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, eu estou portuguesando, né? Sacrosanto Concílio, diz assim, no parágrafo, no 7. Disto se segue que toda celebração litúrgica, como obra de Cristo sacerdote e de seu corpo que é a Igreja, é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Então não existe nada, né? Aqui fala que é uma ação sagrada por excelência, cuja eficácia, no mesmo título e grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Né? Por isso que não pode ser de qualquer jeito, não é, Pai? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Os comentários, o senhor como sacerdote, né? E essa afirmação da Sacrosanto Concílio é também em relação à ação sagrada da Igreja, né? Sim. Da Igreja, ou seja, não tem nada que se compare a isso. Então, a Sacrosanto Concílio especificou ação sagrada da Igreja, de Cristo, que é a cabeça, e da Igreja, que é o seu corpo. Então, é a ação sagrada por excelência, a liturgia da Igreja. Então, nós já fechamos qualquer abertura que possa existir, ou que certas pessoas queiram, de adaptações, de outras liturgias que não são liturgias cristãs entrarem nessa ação por excelência de Cristo e da Igreja. Por quê? Porque é de Cristo e da Igreja, não é de Buda, não é de outro, não é dos índios, A gente vê tanta coisa. não é indígena, é do Cristo, não é de outra cultura, é do Cristo, é da Igreja. Então aí a gente já ação define, mais sagrada por excelência da Igreja. Não tem nada, nenhuma ação na Igreja que seja mais... E da própria Igreja, você está falando até do interior. Eu estou dizendo
à destra. Sim, o senhor está falando até da enculturação. Exatamente, da enculturação. Não se existe, né? Essa... Bom, se adintra, ou seja, se dentro, de dentro, já é, o Vaticano II já especifica, imagina, a destra, né? Então não tem realmente, é algo específico mesmo. E a gente vê tanta coisa, não é tanta coisa que profana, né, pai? A gente pode usar esse termo, que profana a Sagrada Liturgia, aquela ação sagrada por excelência da Igreja, que é a Santa Missa. E se defendem como enculturação, né? Até, padre, né, quando existe isso, se fala do ecumenismo. Porque a Igreja tem que ser aberta, né? É diferente de um grupo, por exemplo, vamos citar a renovação carismática. Né? A renovação faz um grupo de oração, aí faz uma oração ecumênica ali, por exemplo, né? Reza por todos os cristãos. Né? Agora, até outros cristãos virem participar de outras comunidades eclesiais, virem participar de um grupo de oração. De um grupo de oração, né? Sem problema. E ali rezarem, eu não sei se rezarem juntos ali, né? Porque o grupo de oração é assim mesmo. Né? Agora, você trazer para a missa isso, destruindo ritos, destruindo cânons, aí já é mais complicado. É complicado. Né? Bom, isso é muito claro, né? Isso é muito claro. Se você pegar ali o 532, se não me engano, 532, né? O das normas gerais? Isso. É verdade, é o 22 da Sacrosanto Concílio, no parágrafo 3. Parágrafo 3. É o 22... Mas ele tem a numeração aqui, né? Tem. 556. 556 do todo o compêndio, né? Mas tá exatamente... Lê essa definição. Isso vai ser bom mesmo, pra gente ler, ó. Porque diz assim aqui, ó. Isso aqui é uma norma geral. Norma geral. Aí diz assim, portanto, jamais algum outro, ainda que sacerdote, acrescente, tire ou mude por própria conta qualquer coisa à liturgia. Acrescente ou tire qualquer coisa por própria conta. Né? Por exemplo, eu padre, eu quero rezar o prefácio espontâneo. Então, eu realizo ali a oração do prefácio espontaneamente. Então eu não quero isso, então... Ou então mudar certos termos, né, que estão ali no missal. Por exemplo, na Virgem Maria, quando nós nos remetemos à Virgem Maria, eu falo Mulher Maria. Então eu não posso fazer isso. Não posso. Eu não posso mudar, tirar, nem acrescentar. Nada. Mesmo sendo padre. Mesmo sendo sacerdote. Então isso é uma coisa muito séria. Acho que a gente deveria assim, ler mais essa norma aí do Vaticano II. A gente tem também aqui a Instrução Geral do Missal, que qualquer pessoa pode adquirir, tem na internet, né? Isso aqui é tão pouco lido, infelizmente. E aqui fala sobre tudo isso que o senhor está falando. Então, padre, seria errado a gente falar assim, não? Uma coisa que eu falei muito, né? No início da minha volta ao catolicismo, né? Que eu gosto da missa daquele padre. A missa daquele padre... Né? Não, a missa é a missa. Né? Eu gosto da missa daquele padre, porque aquele padre, na hora do Pai Nosso, ele solta a bexiga. Eu gosto da missa daquele padre, porque na hora da consagração ele muda. Então... Eu assisti uma reportagem sobre uma paróquia que, assim, lotado de jovens, muitas pessoas, né? Muitas pessoas mesmo. O padre, ele inovou, assim, de uma extrema, né? Foi uma inovação extrema. Uma que o altar fica girando. Né? Nossa! O altar fica girando, o tempo todo o altar fica girando, assim. Enquanto o padre está celebrando, está fazendo homilia ali, o altar está girando. É um altar giratório. Né? E em cima, assim, tem aquele... Eu não sei, eu nem sei como é que chama aquilo. Que tem naqueles estádios, quando tem jogo de basquete, jogo de vôlei. Tem onde um telão? Tipo um telão? É um telão, mas ele é quadrado, assim, em cima. Sim. E passa umas imagens? E passa imagens. Aí, quando expõe o Santíssimo Sacramento, eles colocam umas chamas, assim. Né? O rapaz fica ali, ele está no tablet ali, de longe, está tudo integrado, o sistema integrado, né? Ele aperta lá o botãozinho, já aparece lá no telão lá em cima.
você percebe que isso são inovações que, por mais que chamem a atenção das pessoas, são coisas que não cabem na liturgia da igreja. São coisas que é bonito, mas qual o sentido disso? O sentido de você fazer um altar giratório para dar movimento, né? Não dá para entender. O movimento é espiritual. Você tem que proporcionar às pessoas um movimento do espírito, não um movimento físico do altar. A liturgia, ela deve ser viva, ela deve ser animada, né? Tanto é que o Vaticano II fala justamente sobre essa participação, essa actuosa participatio, né? A participação atuosa, ou seja, o leigo está ali, o fiel está ali participando, né? Participando ativamente, atuando, ele está atuando, ele é um ator ali, né? Ator no sentido de atuar, de participar. É igual quando a gente fala assistir, né? É assistir dar assistência. Então, mas hoje muitos liturgistas, padres, leigos até, que estudam liturgia, têm ressalvas em relação a esse termo assistir. Eu acho que eu não tenho problema nenhum com esse termo. Porque o que é assistir? Assistir não é você ficar lá parado vendo. Porque essa é a concepção que as pessoas têm, né? Eu vou assistir a missa, fico lá parado, não faço nada, né? Não, a assistência, ela também supõe uma ação, uma participação. Assistir, eu estou assistindo, por exemplo, nós, ministros ordenados, nós assistimos os noivos no sacramento do matrimônio. O padre não preside, né? Ele assiste. Então ele está... Puxa, mas daí você pode dizer, mas o padre fica lá parado olhando? Não, o padre não fica parado olhando. O padre abençoa. O padre tem gestos, ele impõe as mãos, ele fala, ele dialoga com os noivos. Não é uma assistência morta. Como se fosse um cinema. Né? Exatamente, como se fosse um teatro, uma peça de teatro. Uma analogia legal também, que é como do médico. O médico está lá fazendo a cirurgia, a gente pode lembrar do padre nesse momento, né? E tem os assistentes do lado. Os assistentes, os enfermeiros, os outros. Uma comparação legal, né? O padre está ali como médico, né? E nós estamos assistindo, na assistência na missa, porque nós temos nosso sacerdócio. Exatamente. Né? Então acho que é uma analogia bem bacana. Porque é um mito litúrgico, às vezes a pessoa fala, mas assistir não é correto. Não é correto quando não se entende dessa maneira. Não se entende, com certeza. Você dizer que você vai assistir a missa. É só ligar na casa, parado, ligar na Rede Vida e assistir. Pois assiste. Agora, uma assistência com uma actuosa participatio, né, com uma participação ativa, perfeitamente válido. Perfeitamente possível. Então, padre, o senhor não pode fazer a missa do senhor. O senhor não pode. Exatamente, não posso. Existe sim uma criatividade litúrgica. Só que criatividade litúrgica não é fazer o que você quer. Sim. Por exemplo, a gente não chegou nessa parte ainda. Sim. Nós vamos ver momentos e momentos, os diversos momentos, as diversas partes, né? Não é parte porque missa não tem parte, né? Mas são momentos, né? Ali são ritos que são realizados, mas, por exemplo, no Pai Nosso, os padres que pedem para as pessoas darem as mãos no Pai Nosso. Bom, isso é um gesto que não existe na liturgia. Não existe. Não é um gesto nem cristão, sabe? Porque se nós formos para as origens, vamos até as catacumbas, vamos até as pinturas das catacumbas. Nós vamos encontrar, por exemplo, em uma das catacumbas, o ícone da orante, da mulher que está em atitude de oração. Qual é a atitude dessa mulher? Ela está com os braços levantados, os braços abertos, levantados, orando. Então essa é a atitude de oração. Então se nós quisermos uma liturgia original, uma oração original, né, segundo as fontes da nossa fé, vamos até a origem
Né? Os primeiros cristãos oravam. Bom, Tertuliano mesmo, que é um autor lá dos primeiros séculos, século II, se não me engano, século III, ele diz que quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos com Cristo na cruz. Então por isso nós elevamos as nossas mãos e as nossas mãos estão como abertas e nós estamos como Cristo. Estamos com Cristo na cruz, orando ao Pai. Então não tem nada desse negócio de dar as mãos. Né? Esse é um gesto que não... Bom, eu vou ser radical. Não é um gesto cristão dar as mãos. Né? Na liturgia. Na liturgia, exatamente. Não se dá as mãos na liturgia. Principalmente no Pai Nosso. Quando nós oramos, na missa tridentina, os fiéis não oravam o Pai Nosso. Não rezavam o Pai Nosso. Somente o sacerdote. Mas havia a última parte. Livrai-nos do mal, todos. O livrai-nos do mal era o sacerdote se calava e o povo todo dizia sed libera-nos a malo. Ou seja, livrai-nos do mal. Depois da reforma conciliar do Vaticano II, todos oram, todos rezam o Pai Nosso. É muito bom falar isso porque a gente tem tanta coisa. Né? Algumas pessoas que interpretam que nós não devemos elevar as mãos no Pai Nosso. Por quê? Porque na forma extraordinária, na missa tridentina, não. Era somente o padre, somente o sacerdote elevava as mãos. Só que houve uma mudança de teologia, não é somente uma mudança de ritual, não. Houve uma mudança teológica, uma compreensão teológica diferente antes da reforma, antes do Vaticano II. Porque agora nós entendemos que o leigo, o fiel leigo, ele faz parte do sacerdócio comum. Então ele é sacerdote. E o Pai Nosso é uma oração sacerdotal. Que os fiéis, pelo sacerdócio comum, podem orar. Então, como uma oração sacerdotal, no caso, não reservada apenas ao ministro, ao sacerdócio ministerial, então não é reservada apenas para o padre. O Pai Nosso, ele é para toda a Assembleia. Bom, continuando aqui, padre, tem mais uma citação do Concílio Vaticano II, na Sacrosanto do Concílio ainda, no 28. A gente está falando sobre sacerdócio comum, sacerdócio ministerial. Aqui diz assim, ó, porque a gente vê muitas vezes alguns leigos fazendo parte de padre na missa. A gente vê, padre, alguns abusos, sim, que é de chorar. O leigo elevando a hóstia na hora da apresentação. A gente vê isso, que o padre dá para um ministro ordinário, para outro ministro ordinário, e os dois elevam, o padre fica... Né? Aqui está dizendo o seguinte, ó, no 28. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar a sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Também é do Vaticano II. Exato. Então quer dizer que não é o concílio, não é o Vaticano II que veio, que dá essa autorização para fazer tanta coisa que se vê hoje. Exatamente. A gente percebe que, por exemplo, nos ministros extraordinários da distribuição eucarística, acabam fazendo coisas que não competem a eles. O que compete ao ministro extraordinário, que o nome correto é esse? Da comunhão eucarística. Ministro extraordinário, por quê? Porque quem é o ministro ordinário? Quem é o ministro por excelência? É o ministro ordenado, é o sacerdote e o diácono. O sacerdote, no caso, nós entendemos o bispo e o presbítero. O diácono não faz parte do sacerdócio. Ele não tem sacerdócio. O diácono é um servidor que também participa do ministério ordenado, mas não é sacerdote. Mas dentro da liturgia, a instrução geral do Missal Romano vai dizer que os diáconos têm a precedência. Sabia disso? Não. Os diáconos têm a precedência na celebração da Santa Missa. Eles têm a precedência. Mas a gente, por exemplo, nota que padres delegam
funções para ministros extraordinários da distribuição eucarística da Sagrada Comunhão, delegam funções que competem a diácono, competem ao próprio sacerdote. Né? Proclamar o Evangelho compete ao diácono. Se não tiver diácono na missa, o próprio sacerdote proclama o Evangelho. Então, às vezes os ministros extraordinários realizam funções que não competem a eles. Qual é a função do ministro extraordinário? Distribuir a Sagrada Comunhão. Na falta de acólitos, o ministro extraordinário pode fazer algumas coisas, no caso como acólito, porque falta acólito. No caso, todas as paróquias deveriam ter acólitos. Né? E os ministros extraordinários, eles apenas distribuem, auxiliam o sacerdote. Se tiver necessidade também, né, Padre? Se houver necessidade, também, exatamente. Porque em uma missa com poucas pessoas, com poucos fiéis, não há necessidade alguma de ministro extraordinário. Apenas o sacerdote. A gente tem aqui coisas assim muito absurdas, né? Aquela mentalidade, não, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ajudar na distribuição porque tem que ser rápido. Mas quem falou que tem que ser rápido a comunhão? Você está querendo uma parte, não digo que é mais importante, mas um momento fundamental, extremo da celebração, que é a comunhão, você quer que seja rápido? Mas que negócio é esse? Deixa o sacerdote distribuir a comunhão. É só no Brasil, Padre? Parece que é só no Brasil que tem ministro. Não, tem. É uma norma universal mesmo. Né? Depois do Vaticano II se tornou algo... Mas é mais usado no Brasil. Mas aqui no Brasil nós temos um problema sério, que é o problema do abuso. Por exemplo, eu já presenciei abusos terríveis. Por exemplo, em missas de ordenação, onde estavam presentes ministros ordenados, diáconos, presbíteros, vários seminaristas, que já tinham até acólito, ministério de acólito, porque o acolitato é um ministério que nós recebemos, né? São 2 ministérios antes de receber as ordens, né? A ordem, no caso, maior. Antigamente, antes de Paulo VI, haviam as ordens menores, onde os seminaristas, os candidatos ao sacerdócio, eles iam por graus recebendo essas ordens menores até chegar às ordens maiores. Depois Paulo VI suprimiu essas ordens menores. Mas tinha as ordens menores, era interessante. Eu particularmente, eu vejo que as ordens menores, elas ajudam o candidato a incentivar, é um incentivo, né, na vocacional. Tem algumas dioceses que ainda mantêm isso, mas são poucas que mantêm. Mas, enfim, como nós não temos mais as ordens menores, Paulo VI, então, instituiu os ministérios, que hoje a praxis é apenas para candidatos ao sacerdócio. Mas os ministérios podem ser dados para leigos, o ministério de acolitato e leitorato. Então, leitor e acólito podem ser instituídos pelo bispo para leigos, homens e mulheres. Mulheres também. O senhor falava dos abusos que o senhor presenciou? Exato, numa ordenação, onde haviam vários presbíteros, vários diáconos, vários seminaristas, acólitos e leitores, no momento da distribuição da Sagrada Comunhão, os padres ficaram sentados, os diáconos sentados, foram os ministros extraordinários. Somente os ministros extraordinários e o bispo. Só. E o ordenando. Apenas. Os presbíteros, os diáconos, que têm a precedência, ficaram sentados. Então isso é um abuso. Isso é um abuso extremo. Deixar que ministros leigos tomem o lugar dos ministros ordenados é um abuso extremo isso. Não tem necessidade disso. Se tem diáconos, eles fazem a sua função. Cada qual faça aquilo que lhe compete. Exatamente. Cada qual faça aquilo que lhe compete. É verdade. Então nós temos aí muitos abusos, infelizmente, de ministros extraordinários que assim, assumem o ministério extraordinário como um sacramento. Vixe, é verdade.
Eles assumem como se fosse um sacramento ex opere operato, que imprime caráter. E não é isso, não é. O ministério extraordinário, ele não é sacramental. É um ministério que pode ser dado e pode ser retirado. Pode ser retirado quando o padre quiser. Pode ser dado para as pessoas que o padre achar que são aptas para desenvolver esse ministério. Até na hora pode, né? Se tiver muita gente, o padre vê, tem uma bênção, pode pegar alguém na hora. Tem a bênção. De bom caráter. Exato. Precisou de alguma pessoa, o padre dá a bênção e auxilia na distribuição da comunhão. Ó, padre, olha o que é a liturgia, né? Olha quanto tempo a gente está falando aqui e como que hoje em dia, aquilo que é por excelência a ação mais sagrada da igreja tem sido profanada. Né? A gente os católicos, nós vemos na Santa Missa, na liturgia, a grande salvação moral, cultural, né? da sociedade. Sim. A liturgia tem um santo que diz isso, né? Que a missa ela já é salvação, claro, a Santa Missa é salvação, mas ele diz de uma forma social, não lembro quem que disse isso, que a missa é a salvação para a sociedade, para o mundo moderno. Né? Se for entendida. Santo Padre Pio ele tinha muito presente isso. Se eu não me engano, é uma frase de Santo Padre Pio. Santo Padre Pio. Ele fala até que a missa é o sol aqui na terra. Né? O sol pode deixar de existir, né? Mas a igreja não sem a missa, né? Algo assim. Então, falar sobre liturgia... O sol pode deixar de existir, mas a missa nunca deixará, porque a missa é o sol. São Leonardo, como ele vai falar nesse livro, né? Que a missa é o céu aqui na terra, o Scott Hahn, que se converteu na missa. Eu vejo, padre, né? Isso aqui é uma questão mais espiritual, mas até para a gente concluir nossa conversa, talvez, aqui, né? O demônio ele tem por cavalo de batalha dele destruir os sacramentos. Né? Se o demônio consegue destruir um sacerdote, se o demônio destrói se o demônio destrói um sacerdote, como é que a gente vai ter a missa? Como é que a gente vai ter a liturgia? Como é que a gente vai ter a confissão dos pecados? Então eu vejo que nós temos que defender, padre. Né? Defender. Né? Os padres têm que celebrar bem a missa. Né? Se parlamentar direitinho, celebrar uma missa bonita, né? Que enche os olhos. Missa balada vai trazer a juventude, mas não vai converter a juventude. Exatamente. Se o jovem quisesse se converter, ele não ia na balada, ele ia na missa. Missa, e tantas missas por aí, já é uma causa mais polêmica. Então eu vejo que é tempo de a gente defender a liturgia para a salvação, das almas. Vejo que hoje as pessoas se equivocam muito quando dizem: mas aquela missa é moderna e aquela outra missa é tradicional, então eu não gosto. Olha, não é questão de gostar, não, é questão daquilo que é certo, daquilo que a igreja sempre fez, né? Daquilo que é o mistério, aquilo que é a ação por excelência. Essa é a definição do Vaticano II. Ação por excelência, verdade. Ação e por excelência. Nada é mais... Essa ação por excelência. A ação por excelência é a missa. Nós vimos no outro programa que a missa vem lá do século E a missa, como nós celebramos hoje. São Justino já narrava. Exatamente. E a missa não é uma coisa inventada. A missa ela é recebida, bem 16 falam isso. A missa não foi inventada. Não foi o senhor que inventou a missa do Padre Leandro, lá em São Nacional. Não foi o Papa Francisco que celebra a missa do Papa Francisco. Não. A missa ela é recebida por Nosso Senhor. A missa não é minha. A missa não é sua. A missa não é dos fiéis. A missa não é de uma pessoa que gosta ou não daquele jeito. A missa é a missa. Acabou. Não tem outra história. A missa é a missa. É claro que existem aspectos individuais, por exemplo, dos sacerdotes. Cada sacerdote ele tem uma personalidade. Né? Acho que isso nós podemos abrir assim, né? É característica. A característica, na homilia. Tem padres que têm mais desenvoltura, outros não. Né? Tem padres que são mais precisos nos ritos, tem outros que são mais laxos, né? São mais relapsos. Mas eu acho que nós devemos ter uma catolicidade. Né? Exatamente. A palavra é essa, catolicidade. Né? A missa que se celebra em Roma é a missa que tem que se celebrar na menor capela desse município. Exato.
É a mesma missa. Mesma missa. Porque ela é recebida, né, padre? Ela não é inventada. Então é isso. O senhor tem mais alguma consideração? Nós vamos dando prosseguimento, vamos prosseguindo e depois nós vamos vendo as partes, né? A missa e as suas partes. Eu creio que no próximo, ver se a gente consegue fazer semanalmente, no próximo a gente traz, já vou entrar na missa. A gente pode se aprofundar em cada rito, sim, em cada momento da missa, ritos iniciais, ato penitencial, sim, sim. Kyrie, hino de louvor. A gente consegue colocar postura, gesto em cada parte também? Sim, então, fundamental. Coloca isso também. Né? Postura, gesto, ajoelho na joelha, Qual momento pode se ajoelhar. E a gente pode fazer também um paralelo com a missa tridentina. Sim, sim. Né? A gente pode fazer aquele movimento de mútuo enriquecimento das duas formas. Sim. É bom deixar bem claro que nós do apostolado Wiggins, nós não temos essa coisa de, né, nós somos contra a missa tridentina e também não somos contra a missa do Papa Paulo VI. Nós amamos a missa nas suas duas formas. Nas suas duas formas. É o único rito. É o único rito. É o rito romano. Um é o extraordinário e o outro é o ordinário. Então, lembrando que o ordinário é a forma como a igreja celebra. Sim, sim. Daí a forma extraordinária, aí depende dos fiéis, depende das pessoas que têm um conhecimento, que querem, depende da aprovação do bispo para o sacerdote celebrar. Né? Mas particularmente o senhor pode celebrar, né? Particularmente sim. Quando o Sumário Pontífico, Bento XVI, que celebrava diariamente, né? Existe que ele não celebrava. Não, diariamente não. Porque no Vaticano ele sempre celebrou a missa ordinária. Mas particular? Particular, de manhã é ordinária. É ordinária também? Ele utilizava a missa em latim, celebrava em latim, e versus Deo. Aliás, ele nem celebrava em latim, italiano mesmo. Mas versus Deo. Por ser a Capela Sistina, né? Porque ela parece que... A capela pessoal dele. Pessoal. A capela pontifícia, a capela pessoal. Eu achei que ele celebrava, eu li alguma coisa que ele celebrava. Ele já celebrou muitas vezes, mas depois como Papa, não tem nenhum relato que ele celebrou na forma ordinária. Para você ver como que dá para se celebrar uma missa do Papa Paulo VI com zelo, como celebrava Bento XVI. Bento XVI é o Papa da liturgia, é o Papa da missa bem celebrada, é o Papa da Eucaristia, o Papa da missa. É isso, padre. Quem quiser, só deixar antes do senhor rezar, dar a bênção, esse vídeo vai estar no blog do apostolado. O primeiro eu não consigo colocar ainda, mas eu vou conseguir colocar, não sei o que aconteceu, mas é www.apostoladoignis.blogspot.com.br, é isso? Acho que é isso mesmo. Não vai estar aqui embaixo, não vai estar aqui embaixo, mas blogspot.com. Né? Você pode assistir lá, tem mais matérias. E no Facebook vai estar rolando bastante também. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém.